Talvez esse seja o vídeo mais importante do canal e eu vou explicar o porquê. Vocês já repararam que todo o circuito, todo o circo já foi montado, mas o que eu vou explicar para vocês é o que vai ocorrer ao final do primeiro turno. Eu sou um especialista em campanhas políticas. Pessoal, Lula não vai em mais nenhum debate neste primeiro turno. Ele já avisou a sua equipe de assessoria, já avisou a todos os organizadores de debate que não irá a mais nenhum debate. Significa que Flávio Bolsonaro tende a seguir o mesmo caminho, já que se ele participar de debates onde não há a presença de Lula, fatalmente ele só tem a perder. E isso explica muito dos ataques desesperados e o comportamento que esses candidatos, Caiado, pai do movimento Bora Lula e mais Augusto Cury, terão em seus apoios no segundo turno. Para mim, ficou muito claro. Caiado vai dar neutralidade no segundo turno. Movimento Bora Lula também dará neutralidade no segundo turno. E Augusto Cury também neutralidade. E a justificativa já está pronta. Tanto Flávio Bolsonaro como Lula não participaram de nenhum dos debates. Então essa vai ser a justificativa chula. Para mim, pouco importa. O que importa é a gente entender o que está por trás dessa estratégia. A estratégia do PT é muito simples. Tentar vencer no primeiro turno. Tentar fazer com que todos esses soldados, essas filiais do PT, ajam contra Flávio Bolsonaro e tentem tirar um pouco mais desse eleitorado. E o debate da Globo é um debate que, infelizmente, ainda tem muita, digamos assim, audiência no Brasil. Muita gente para assistir o debate presidencial. É muita chamada durante a semana, nas rádios, TV, internet, enfim. É todo um conglomerado que envolve o Brasil inteiro. E isso tende a trazer aí algum repúdio por parte do eleitorado, já que os dois principais candidatos não estarão presentes. Porém, todavia, no entanto, Flávio Bolsonaro está certo. Ele não deve participar desse debate, porque não faz sentido. O único candidato adversário à altura para Flávio Bolsonaro é Lula Biden da Silva. E com tantas coisas acontecendo hoje no desgoverno do PT, o Partido das Trevas, e na própria vida de Lula Biden da Silva, não tem cabimento Flávio Bolsonaro se expor a essa patifaria, esses candidatos tão despreparados que se dizem candidatos de direita ou neutros, toda aquela conversinha que a gente está cansado de ouvir, ele só tende a perder. Na minha opinião, eu também não iria. E como isso está sendo resolvido? A junta de assessoria de Flávio Bolsonaro votou para que ele não participasse. Ele queria participar dos debates, foi voto vencido e obviamente não irá. Não tem a ver com coragem ou ser covarde, não tem a ver com isso, tem a ver com ser inteligente. Prestem atenção, inteligência. Por exemplo, a sabatina da Globo, que vai ocorrer para Flávio Bolsonaro agora, nessa sexta-feira, será uma sabatina complicada. A gente já sabe qual será o tom, a gente já sabe o que eles querem extrair de Flávio Bolsonaro. Trazer para o público a imagem de Flávio Bolsonaro como uma pessoa corrupta, como uma pessoa envolvida com coisas escusas. Da mesma forma, farão isso com menos intensidade com Lula e Biden da Silva. Mas nesse caso, Flávio Bolsonaro ainda tem um pouco de controle, porque ele sabe o que ele pode dizer também a respeito da Globo em relação às pessoas envolvidas no caso do Banco Master, e a Globo é uma das beneficiárias do Banco Master, principalmente em patrocínios de eventos, enfim, todos aqueles programas que a Globo tem. Flávio terá que ir na sabatina. Mas ir aos debates não é nada inteligente, na minha opinião. E qual é a estratégia da vitória? E esse é o título que eu entreguei aqui para vocês. Gente, o Lula tá tentando se segurar. Tá muito difícil para ele. Tá difícil ele conviver com esse escândalo do Lulinha, que só tende a aumentar à medida que o eleitorado vai tomando consciência das eleições, vai tomando ciência do que está ocorrendo na questão desses casos, desses escândalos. Ele vai tendo a percepção certa de que permanecer com o PT por mais 4 anos será um desastre completo. Até porque já é da percepção do eleitor que os Estados Unidos não é simpático ao governo do Lula. Já é ciência do eleitor que grande parte dos países parceiros da América do Sul não são
parceiros do governo Lula. Portanto, o eleitor sabe que as coisas estão cada vez mais difíceis. Setores varejistas fechando com alto índice de desemprego, né? Se lembra do recorde de empregos? Cadê esse recorde de empregos? É recorde de desemprego. É falha no sistema, é colapso, tanto no judiciário quanto na questão política e também no privado. Não tem mais como permanecer com o PT. O problema é que o único teste que Flávio Bolsonaro tem que passar é o primeiro turno. Faltam ainda pouco mais de 4 semanas para que ele consiga passar por isso. O segundo turno é simplesmente um teste de quem tem menos rejeição. E aí é claro que Lula tem muito mais rejeição. Primeiro, pela idade, segundo, por não ter feito nada, terceiro, porque está isolado, ou seja, é uma questão lógica, até o eleitor de esquerda está fragilizado. Tudo que Flávio não precisa fazer agora é atacar o eleitor de esquerda. Eu digo o porquê. Veja que ele ataca o PT. O Brasil precisa se livrar do PT, mas também ele diz que ele irá governar para todos os brasileiros, e é exatamente isso. Essa é a ideia, é essa a postura de um estadista. O que me parece é que Flávio Bolsonaro não está cometendo os mesmos deslizes da última campanha, onde Jair Bolsonaro participou na sua reeleição. Isso é um processo de amadurecimento, de observação e, portanto, mostra que ele tem preparo e está com a postura alinhada com o que o Brasil deseja. A vitória de Flávio Bolsonaro é uma questão de tempo. Muitos setores da sociedade já entendem que Flávio Bolsonaro é o melhor caminho. A questão dos outros candidatos, eles são mantidos pelo esforço da mídia e pelo esforço do sistema. Portanto, a estratégia de Flávio deve ser unicamente se proteger até o final do primeiro turno e não atacar os adversários. Falar com a população e atacar somente ao PT e Lula, com a base principal, o eixo principal do isolamento que o Brasil se encontra hoje. Dessa forma, a vitória continuará sendo encaminhada e o resultado todos nós já sabemos. Flávio Bolsonaro, presidente do Brasil. Mas agora eu quero ler os comentários, saber o que você está achando sobre toda essa história dos debates. O debate vem caindo muito de audiência. Esse último debate da Bandeirantes só teve 2 pontos de audiência. Olha, não tem nem... tá perdendo audiência até para TV Cultura. Também o nível de candidato não ajudou muito, né? Mas eu quero ler os comentários, saber de onde você está falando. E se você não é inscrito no canal, nossa, hein? Tá vendo quantos vídeos ainda não é inscrito no canal? Pô, compartilha o vídeo com o maior número de pessoas, assim você me ajuda mesmo, me incentiva. E você faz que esse canal, essa mensagem, chegue para o maior número de pessoas possível. A intenção do canal é um canal conservador, sim, mas eu também tenho uma intenção, um desejo de elucidar o público sobre a visão técnica do que está por trás das estratégias de comunicação. Então é muito importante que muitas pessoas consigam observar essa mensagem. Assim a gente começa a transformar o nosso próprio eleitorado. Tem muita gente ainda emocionada, beleza? E a gente precisa vencer. Que Deus abençoe a sua vida, a vida das pessoas que você ama. Que Deus salve e abençoe o nosso amado Brasil. Nós venceremos.